Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos a Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Iaú mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava em um jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Iaú. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado em casa de Simão, o curtidor junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Iaú para ouvir tudo quanto por Iaú te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Iaú não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Iaú anunciou a paz por Yahushua Machia. Este é o soberano de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Ialdia, começando pela Galiléia, depois do batismo que Iaunã pregou. Como Iaú ungiu a Yahushua de Nazaré com o sopro puro e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Iaú era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Ialdia como em Áureo, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Iaú ao 3º dia. Melhor falando, depois do 3º dia. Foi no 4º, mas aqui está errado, obviamente. Porque ele era necessário ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia. E fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Iaú antes ordenara, e nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Iaú foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o sopro puro sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do sopro puro se derramara também sobre os gentios. Porque os ouvidos falar, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Iaú. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam sopro puro, como nós? E mandou que fossem batizados em nome do Iaú. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, meus irmãos, no capítulo seguinte, eu não vou ler, mas vocês podem ler, ele é interrogado pelos judeus, falando: como você pode ir lá falar com aquele gentio que
Você sabe que nós não nos misturamos. Então agora nós vamos entender alguns pormenores dessa situação. Primeira coisa, era um centurião por nome Cornélio e era um homem que era piedoso, um homem que não era da terra dos judeus, mas quando ele estava no seu jejum, no quarto dia do seu jejum, o Criador mandou um malaque falar com ele para chamar Pedro. Por quê? Cornélio precisava ser batizado, mas era qualquer um que ia batizar Cornélio? Não. Tinha que ser um homem sincero, um homem que buscasse o Criador de todo o coração, um homem que já tivesse sido batizado no nome do Yahushua. Então, primeira coisa, tem que ser uma pessoa sincera. Não adianta só falar o nome, mas tem que ser sincero, porque senão o Criador poderia chamar qualquer um. E ali foi Pedro. E ele chamou e Cornélio mandou chamá-lo. Esse daí é o primeiro ponto. O segundo ponto nessa passagem, que é muito interessante, é que ele viu um lençol cheio de animais imundos. E quando você vê esses animais imundos, olha só o que o Criador fala: mata e come. E ele, olha só a resposta de Pedro: eu nunca comi nada comum ou imundo. O que ele quis dizer com comum ou imundo? Ora, na terra de Yaú, era natural que as pessoas comessem carne, mas que não era natural comer carne imunda, como, por exemplo, carne de porco, gafanhoto, né? Tinha uma regra que o animal ele não podia ser um animal imundo. Mas o Pedro ele não comia nem o imundo e nem o comum. Pedro era vegetariano, assim como Yaunã também era vegetariano. Que coisa incrível, né? Então, ele falou, mesmo assim, ele falou, não faça imundo que eu purifiquei. Perguntar para o Salvador por que ele falava através de parábolas. Porque ele falou assim, os incautos, eu falo através da palavra só porque aqueles que têm o sopro puro poderiam interpretar. Muita gente lê isso como se fosse um jornal e fala que a partir daí o homem poderia comer qualquer coisa. O homem poderia comer um rato, o homem poderia comer um inseto, o homem poderia comer qualquer coisa. Porque o Criador purificou todas as coisas. Isso é completamente errado. A gente vamos ver o que o próprio Pedro fala sobre isso. É que as pessoas não leem os contextos para que isso não fique à mostra para que todos pudessem ver. Abrindo a sua boca, disse, reconheço por verdade que Yaú não faz acepção de pessoa, mas que é-lhe agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, qual era a representação daqueles animais imundos? Era as nações. A partir daquele momento, não só Israel, mas todo mundo que louvasse o Todo-Poderoso, ele poderia ser inspirado pelo Criador. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam sopro puro como nós? E mandou que fossem batizados no nome do Yahushua. Então rogaram que ficassem mais uns dias. Então, irmão, ele batizou aqueles varões. Olha só o que Pedro falou. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Yaú mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então aqueles animais eram a representação das nações. Nada mais e nada menos. Pedro continuou sendo vegetariano. Uma coisa muito curiosa. Por quê? Porque na ceia era comido um cordeiro. Então, como ele poderia ser vegetariano se era comido um cordeiro? Mas quando eles saíram do Egito, foi-lhes falado que eles poderiam comer também pão. É verdade. Tanto é que o Criador, quando eles se libertaram do Egito, mandou o quê? O maná para eles comerem. Porque o Criador não queria mais matança. O Criador não queria que o povo que saiu do Egito, que vivia comendo aquelas panelas de carne, que eles se abastassem na carne. Não. Então, meus irmãos, vocês veem o cenário
que estava naquela época. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Iá, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Iá, para os incontáveis milhares de Iaú. Então ia tudo muito bem, eles tinham saído do Egito, estavam vitoriosos, o Criador os protegia, estavam com a arca da aliança, mas aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Iá. Quando eles os ouvia, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Iá queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Eles começaram simplesmente a se queixar, sem motivo nenhum. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Iá e o fogo se extinguiu. Por isso aquele lugar foi chamado de Tabera, porque o fogo da parte do Iá queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos a carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná das redondezas e moía num moinho manual, ou socava num pilão, depois cozinhava o maná. Com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Aquele maná, irmãos, era a representação do quê? Não só de pão verá o homem, de toda a palavra. Eu sou o pão que desceu do céu. Shua era o maná. E eles estavam simplesmente rejeitando a palavra de Shua. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Iá, e isso pareceu mal a Moisés. Então o Criador não queria que o povo comesse carne, ele queria que o povo parasse de sacrificar os animais, ele queria que o povo vivesse da palavra. Mas o povo não queria isso, o povo queria continuar matando. É claro que eles falaram do alho, falaram de várias outras coisas, mas o que o povo queria, na verdade, era carne. Por isso Moisés perguntou: onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Então disse o Criador: diga ao povo, congreguem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Iá os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Iá lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Iaú, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse Moisés. Ou seja, irmãos, a gente vê aqui claramente que o Criador não queria que o povo comesse, mas eles rejeitaram a palavra do Criador, colocaram a dor a serviço e queriam comer, queriam matar. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizeis: dareis a eles carne para comerem durante um mês? 600.000 homens de pé. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Ou seja, Moisés, ele retrucou, né? Como é que vou alimentar todo esse povo? E o Iá respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Iá? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Depois disso veio um vento da parte do Iá que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento.
a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em toda direção, até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Iá acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Kibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Iaú da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Iaú, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Iaú são um sopro quebrantado e um coração quebrantado. E o contrito, ó Iaú, não desprezarás.